Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Deus, nós te apresentamos as nossas vidas, Senhor, cada pessoa que está participando desta aula e pedimos, Deus, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar discernimento da Tua palavra, meu Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, meu Pai, e que nós possamos crescer na Tua presença, aprender cada vez mais, Deus, da Tua palavra, andar nos Teus caminhos, meu Pai. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus todo levante do inimigo, toda seta, meu Pai, toda inveja, meu Deus, tudo que não vem de Ti, Deus, toda enfermidade, toda seta, Senhor, todo laço do inimigo, que o Senhor repreenda e lance por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha renovar as forças, Deus, daqueles que estão cansados, meu Pai, daqueles que estão desanimados, Senhor. Que o Senhor repreenda toda enfermidade, Deus, toda preocupação, Senhor, toda ansiedade, meu Pai. E que o Senhor coloque em nós a sua mente, Deus. Que a gente tenha a mente de Cristo, Senhor, para fazer a sua vontade, para andar nos teus caminhos. E que o Senhor esteja nos fortalecendo cada dia mais, meu Deus. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é o Ministério Profético na Nova Aliança. E nós vamos fazer leitura de 3 textos que estão no livro de Atos. O primeiro está em Atos, capítulo 11, versículo 27 e 28, que diz assim: Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Atos 15, 32. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E Atos 21, 8 ao 14. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por alguns dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto para não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Amém? Então, essas 3 passagens que nós lemos aqui no livro de Atos, né, que foi após a morte e ressurreição de Jesus, que já tinha começado a igreja primitiva, né, o Novo Testamento, a gente vê o ministério profético agindo aqui perfeitamente. Então, em 3 passagens diferentes, fala de profetas, o que deixa bem claro que o ministério profético ele não deixou de existir com Jesus, né? Ele continuou existindo e existe até os dias atuais. Tanto é que outras cartas de Paulo falam sobre o ministério de profeta. Por quê? Porque ele ainda existe na nossa igreja nos dias atuais, porque se não fosse assim, Deus não teria deixado registrado na Bíblia orientações com relação ao ministério profético, amém? E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vai perceber que ele já começa com a figura de um profeta que foi João Batista. Então, nas palavras do próprio Jesus, ele diz que, nascido de mulher, ele era o maior, tá lá em Lucas capítulo 7, versículo 28.
E João Batista, ele veio ao mundo com uma missão específica, preparar o caminho para o Messias, né, para Jesus Cristo, para o ungido do Senhor. E ele era um profeta do tipo de Elias, com o espírito de Elias. Não é que ele era o Elias, mas ele era um profeta usado por Deus como Elias, né? Ele tinha aquele mesmo tipo profético, aquele mesmo espírito profético do profeta Elias, amém? E quando a gente lê também o Novo Testamento, a gente vai perceber que a igreja, ela teve muitos profetas. Não foi somente João Batista, mas teve vários outros, e a gente acabou de fazer a leitura falando de alguns profetas, né, que estão registrados, que estão relatados no Novo Testamento. E a partir de Jesus, surge uma nova maneira, né, de nós, seres humanos, nos relacionarmos com Deus, né, e com a mensagem de Deus. A gente vai ver tudo isso na lição de hoje. E no Sermão da Montanha, a gente até falou isso na lição passada, Jesus várias vezes, ele falou assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo isso. Ou um novo mandamento vos dou, né? Então ele está dando novas orientações, né, de como seria de Jesus em diante, né? Como é que seria o relacionamento das pessoas com Deus naquele momento. Por quê? No Antigo Testamento, nós sabemos que o Senhor, ele falava especificamente com 3 classes de pessoas que eram usadas por Deus em ministérios específicos, que eram os profetas, os sacerdotes e os reis. A partir de Jesus, o Senhor, ele fala com quem quiser ouvir, com todas aquelas pessoas que tiverem relacionamento íntimo com o Senhor. Então, não tem uma classe específica que Deus fala com todos. Deus fala com o pastor, mas ele fala também com cada membro da igreja individualmente, desde que essa pessoa dê lugar, né, busque a presença de Deus, tenha intimidade com o Senhor e esteja disposto a ouvir, né, o Senhor falar com ele, né? Mas o Senhor hoje, ele está disponível para todos, né? Não precisa de um sacerdote oferecer uma oferta de sacrifício por nós, não precisa um sacerdote ir diante de Deus por nós. Nós mesmos podemos ir diante do Senhor, né? Porque não existe mais essa separação. E graças ao Senhor Jesus Cristo, né, que veio e morreu e restaurou esse nosso relacionamento com Deus. E aí na lição de hoje a gente vai falar sobre isso, né, a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, ele inaugura uma nova dispensação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, ele era dado sob medida. Então o Espírito Santo, ele vinha para uma causa específica, para uma ação específica. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus conosco todo o momento, todo o tempo, né? A manifestação dele hoje é de uma maneira mais profusa e transbordante e também abundante. Amém? Então nós vamos falar sobre essas diferenças do agir de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento a partir de Jesus. Nós vamos ver agora essas diferenças. Primeiro, a habitação permanente. Então, na Antiga Aliança, o Espírito Santo, ele visitava as pessoas. E por meio dessas visitas, elas eram impulsionadas a falar algo ou eram arrebatadas e conduzidas a algum lugar específico, ou eram tomadas por uma força sobrenatural. E isso a gente pode ver em algumas passagens que eu vou deixar aqui como referência e depois os irmãos podem ler. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, Ezequiel, capítulo 11, versículo 5 e Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. E no Novo Testamento, porém, o Espírito Santo, ele veio para morar em nós, naqueles que são crentes em Cristo Jesus, né? Que acreditam, que aceitaram. Por quê? Porque Jesus rogou ao Pai por isso, lá em João capítulo 14, quando Jesus faz uma oração, né? Por aqueles que ficariam, pelos seus discípulos, né? Por todos os homens, ele faz essa oração a Deus antes dele ser entregue. A partir de Atos, capítulo 2, todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo e aceitam Ele como Salvador, se tornam a habitação permanente da pessoa do Espírito Santo,
conforme essa promessa que foi feita por Jesus. E em confirmação a isso, né, de que nós somos habitação permanente do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? E a gente tem que se lembrar disso todos os momentos. O Espírito Santo de Deus habita em nós, no nosso corpo. Ou seja, nós nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo, ele está sempre conosco. Então, sempre que a gente precisar, nós temos o Espírito Santo. E a gente também tem que se lembrar disso, que sempre que nós fazemos algo errado, que sempre que nós desobedecemos a Cristo, o Espírito Santo também está vendo, porque ele está conosco. Então não adianta a gente pensar que às vezes a gente está fazendo alguma coisa escondida, a gente pode esconder das pessoas, mas do Espírito Santo de Deus a gente não consegue esconder, porque ele está sempre conosco. E quando nós desobedecemos, quando nós pecamos, nós podemos apagar a manifestação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. E o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa desobediência, ela pode entristecer o Espírito Santo. Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente não fica triste quando algo ruim acontece com ela? E quanto mais você ama, mais você se entristece? Porque a gente até se entristece com as coisas ruins que acontecem no mundo, né? Com essas guerras, né? Guerra que está acontecendo na Ucrânia, a gente vê as notícias e a gente se entristece. Mas se você tem um parente seu lá na Ucrânia, você se entristece mais ainda, porque você vai ficar preocupado, você vai ficar triste, porque aquela pessoa que você conhece, aquela pessoa que você ama, está lá passando por esse momento de dificuldade, né? Está passando por algo ruim. E assim é o Espírito Santo também. Quando a gente peca, quando a gente desobedece ao Senhor, ele fica triste, porque ele nos ama muito. E ele sabe que isso é algo ruim para as nossas vidas. Então a gente tem que sempre ter isso muito claro assim, na nossa mente, né? De que o Espírito Santo de Deus, ele está sempre conosco. Amém? O outro tópico fala sobre a democratização da unção. Essa é uma outra diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, como a gente já falou, ele vinha em algumas ocasiões sobre algumas classes de pessoas, como eu disse, profetas, sacerdotes e reis. E o povo, ele não tinha parte da unção. Então, se você fazia parte do povo e você não era profeta, para você receber uma mensagem de Deus, para você falar com o Senhor, tinha que ser através de um profeta, né? Através do sacerdote, através de uma pessoa que tinha sido ungida por Deus, né? Para essa função específica. E na Nova Aliança, isso mudou muito, né? Porque houve uma democratização da unção do Espírito Santo de Deus. E foi isso que Jesus rogou ao Pai, e foi isso que ele também conquistou para nós, seres humanos, né? Para todas as pessoas. Então hoje a gente recebe essa unção do Espírito Santo de Deus a partir do momento que nós acreditamos em Jesus Cristo, aceitamos a Jesus Cristo. E isso já havia sido profetizado, né, no Antigo Testamento também, através do profeta Joel. Lá em Joel capítulo 2, versículo 28, ele já falava sobre isso, né? Que todos receberiam essa unção do Espírito Santo. A outra diferença é o enchimento do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, algumas pessoas, elas recebiam porções diferentes do Espírito Santo. Então, a gente vê Deus falando que repartiu a sua unção sobre Moisés, que Eliseu, ele pediu uma porção dobrada do Espírito de Elias. Mas em nenhum texto da Antiga Aliança você vai ver o Senhor dizendo, ou um mandamento, alguma ordenança, dizendo que os israelitas deviam buscar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Isso nunca foi revelado no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a gente observa que o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja a isso. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele diz: enchei-vos do Espírito. Ou seja, é um imperativo, é uma ordem, né? Uma ordenança, um mandamento. Ele está falando, vocês
têm que serem cheios do Espírito Santo, vocês têm que buscar serem cheios do Espírito Santo de Deus. Então hoje nós como crentes, nós não temos que ter apenas a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós temos que nos encher com o Espírito Santo de Deus, e isso faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa que se diz cristã, né, que acredita em Jesus Cristo e que aceitou Ele como Salvador, né, porque essa unção divina, né, e esse buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus é que também faz muita diferença nas nossas vidas, amém? O próximo tópico vai falar sobre o dom da profecia. Como nós vimos até aqui, diferente do Antigo Testamento, no Novo Testamento, o Espírito Santo ele passou a ser derramado abundantemente sobre os crentes, né? Eles foram ungidos, revestidos e vocacionados para uma missão. Então, se você é crente em Cristo Jesus, né? Se você acredita em Jesus e aceitou Ele como seu Salvador, você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida e você tem uma missão. Amém? Então, esse dom de profecia, ele não desapareceu no Novo Testamento, muito pelo contrário, né? Ele aumentou, ele espalhou, né? Houve uma profusão, mais pessoas hoje em dia profetizam, mais pessoas hoje em dia têm esse dom do Espírito Santo de Deus, né? Porque houve esse derramamento do Espírito sobre servos e servas. E no Novo Testamento, a gente observa que a quantidade de pessoas que profetizavam, ela era tão grande, né, e algo até comum no meio da igreja, a ponto de Paulo ter que normatizar o seu uso. Tá lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, que diz assim: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, tinha tantos profetas que ele tem que falar aqui no culto, para ter ordem, tem que falar 2 ou 3 ao mesmo tempo, né? Não precisa falar muita gente, não precisa ficar todo mundo falando, porque senão virava uma confusão e as pessoas nem entendiam o que estava acontecendo ali. Todo mundo profetizando, né, ao mesmo tempo. Então, as pessoas, elas tinham o dom de profecia já ali na igreja primitiva, né, no início da igreja. Amém? Todos podem profetizar. Quando a gente lê o 1 Coríntios, capítulo 14, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele está no capítulo inteiro falando sobre o dom de profetizar. E aí ele começa dizendo e incentivando os crentes a buscarem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. E se Paulo fala que nós devemos buscar principalmente o dom de profetizar, é porque isso é algo que pode ser alcançado. Se nós buscarmos o dom de profetizar, o Senhor vai nos dar esse dom, amém? Porque ele não ia falar para a gente fazer alguma coisa que seria impossível, né? Orientando a igreja daquela época a buscar algo que ele sabia que eles não iam receber, né? Que seria impossível deles receberem. Então, vendo que o apóstolo Paulo dedicou um capítulo inteiro, né? Sendo que em outros capítulos ele também fala do dom de profetizar, a gente percebe a importância do dom de profetizar dentro da igreja. Amém? E aí o outro tópico diz assim, um dom com propósitos específicos. Então o dom de profecia, ele tem muitas finalidades e nós vamos falar algumas delas agora. Primeiro, por meio dele, do dom de profetizar, os membros da igreja local, eles poderiam ser edificados, exortados e consolados. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3 e o 4. Outro, um propósito evangelístico poderia estar envolvido nesse dom. 1 Coríntios 14, 24 e 25. Esse dom também poderia confirmar outros dons e ministérios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. E além disso, eventos futuros podem ser revelados da mesma maneira que acontecia no Antigo Testamento. E a gente sabe que no Novo Testamento teve várias profecias, né, de eventos futuros, alguns que já aconteceram e outros que ainda vão acontecer. Amém? Limitações ao dom da profecia. Então, de um modo geral, o dom de profecia no Novo Testamento, ele não tem o mesmo grau de intensidade e dramaticidade que tinha no Antigo Testamento. Então, a força daquela declaração, assim diz o Senhor,
ela não é muito comum na Nova Aliança, no Novo Testamento, e a gente tem o exemplo da leitura que nós fizemos no início, né, na abertura da aula de hoje, quando o profeta Ágabo, né, fala, porque olha só quando a gente leu, como é que diz assim, Atos 11, 28, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Então, através da profecia, ele deu a entender que haveria uma grande fome. No Antigo Testamento, eles eram taxativos, né? É isso, isso e isso. Vai acontecer assim, assim e assim. Né? O Senhor já entregava a profecia de uma maneira mais direta, objetiva e mais forte, mais contundente, né? É só a gente olhar as profecias de Elias, de Eliseu, né? E de outros profetas do Antigo Testamento. Outra coisa, no Novo Testamento, o profeta, ele pode interpretar a inspiração que ele teve de Deus de uma forma errada e passar o recado equivocadamente. Só que no Antigo Testamento, isso não podia acontecer, porque se acontecesse, o profeta, ele era morto. Amém? No Novo Testamento também, a profecia e não o profeta deve ser julgada e todos devem ficar com aquilo que for bom. Então, o Novo Testamento ele nos orienta a julgar as profecias, né, para saberem se elas são de Deus ou não, e não o profeta. Amém? O ministério profético na igreja. A partir do Novo Testamento, o fato de alguém profetizar eventualmente pelo Espírito Santo não o torna necessariamente um profeta. Por quê? Como todos nós, né, que recebemos a Jesus Cristo como Salvador, nós também recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, por causa do Espírito Santo que está em nós, a gente já tem essa veia profética, né? Da gente pode, em algum momento, a gente ter uma revelação, receber uma profecia do Senhor, mesmo não sendo um profeta, né? Mesmo não tendo o ministério profético. Porque uma coisa é você exercer o dom de profecia, outra coisa é você exercer o ministério profético. E o apóstolo Paulo, né, ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 5. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, esses versos, eles parecem que estão indicando que os dons e os ministérios, eles estão interligados, no entanto, eles são diferentes. Uma coisa é o dom, outra coisa é o ministério. Amém? A importância de certos dons. Então, o Novo Testamento, ele apresenta uma escala de, tipo, como se fosse uma graduação entre os dons espirituais, né? Como eles cumpriam funções específicas, quanto mais necessários eles se tornassem, mais importantes eles seriam para a igreja, né? Para o dia a dia da igreja. Amém? Por isso, o apóstolo Paulo, ele declarou que quem profetiza é maior do que quem só fala em línguas. Por quê? Porque assim, dentro da igreja, e para as pessoas que ainda não são cristãs, é mais importante, né? O que vai mais convencer eles do agir do Espírito Santo ali naquele lugar é a profecia do que eu falar em línguas. Porque eu falar em línguas, eles nem vão entender. Mas a profecia, aquilo ali vai convencê-los de que o Espírito Santo de Deus realmente está naquele lugar, porque eles vão ouvir, né? Às vezes o Senhor fala com eles coisas que só eles sabem. E isso impressiona, né? E demonstra o poder de Deus e o agir de Deus naquele lugar. E é o que o apóstolo fala lá em 1 Coríntios, né? Nos capítulos 12, no capítulo 14. Ele tá falando sobre os dons, né? E sobre os ministérios. E ele sempre fala, ele ressalta a importância do ministério profético. E o próprio apóstolo Paulo diz que todos devem procurar com zelo os melhores dons, ou seja, nós podemos buscar, nós podemos orar, nós podemos pedir, nós podemos agir, né, espiritualmente para receber esses dons espirituais, amém? A habilidade na ministração dos dons. Agora falando assim rapidamente sobre alguns dons, o dom de mestre.
ele parece ser aquela pessoa mais apegada à correta interpretação da palavra escrita e revelada. Então, geralmente, o mestre é aquele que gosta de estudar, é aquele que gosta de aprender, e geralmente essa pessoa que gosta de estudar e de aprender, ela gosta de ensinar, né? Porque ela gosta de passar aquele conhecimento que ela adquiriu. O profeta, por sua vez, é o que aplica a palavra a situações específicas, edificando, exortando e consolando. Amém? E os dois, né, eles têm estilos absolutamente importantes e necessários usados na vida da igreja, né? Tanto o mestre quanto o profeta, eles são muito importantes. Por quê? É importante a gente aprender, né? A gente ter conhecimento, e o mestre vai fazer esse papel, né, de transmitir esse conhecimento. Então ele vai adquirir o conhecimento, ele vai estudar, ele vai pesquisar, e aí ele vai colocar aquele conhecimento ali de uma maneira fácil, né, de uma maneira resumida, para que a igreja possa receber aquilo ali e aplicar aquilo ali no seu dia a dia, né, na sua vida de maneira prática. Amém? Os apóstolos, profetas e mestres, eles são líderes dotados do poder do Espírito Santo de Deus. Eles podiam representar a igreja e eles eram vistos como colunas espirituais. E essa não é uma condição que poderia ser mudada a cada culto. Ah, não, esse culto, o fulano que é mestre, o fulano que é profeta, o fulano que é apóstolo. Não, se a pessoa tem aquele dom, ela é. Amém? Então, assim, esses dons, eles são manifestados, né? Eles são reconhecidos pela igreja através do tempo, da habilidade, né? Do exercício dessas pessoas colocarem em prática esses dons que elas receberam do Senhor, né? Tanto o de apóstolo, quanto o de profeta, quanto o de mestre. Amém? E como a gente estuda naquela parábola dos talentos, quanto mais a pessoa usa os seus dons, usa os seus talentos, mais eles se multiplicam. Agora, aquelas pessoas que até têm o dom, mas enterra, ela acaba perdendo o dom, né? O Senhor acaba tirando aquele dom daquela pessoa e dando para outro que está usando. Amém? O outro tópico diz assim: o reconhecimento do povo e da liderança. A expressão que está lá em Atos, capítulo 13, versículo 11, que diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Mostra que o povo ele reconhecia certos homens como tendo dons proféticos e dons na área do ensino. Então, naquela época já era assim. No versículo 2 desse mesmo capítulo, Lucas declara: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, nesse versículo fica claro que o reconhecimento da liderança que, sob a direção do Espírito Santo de Deus, separa Paulo e Barnabé para uma obra específica. Então, muitas vezes, a gente está na igreja e a gente questiona determinadas pessoas estarem ocupando posições, cargos, né? Exercendo funções. E às vezes a gente quer criticar. Mas quando a gente viu aqui, né, o Espírito Santo falou para escolher aquelas pessoas. Então, o Senhor, o Espírito Santo, ele fala com os líderes: olha, essa pessoa aqui tem esse dom, tem esse ministério, coloca ela nessa posição, coloca ela nesse lugar. E junto disso vem a observação, né? Os líderes também percebem isso, né? Que aquelas pessoas, elas estão trabalhando, elas estão agindo, elas demonstram através da sua atitude, do seu dia a dia, que elas têm aquele dom e aquele ministério e elas estão usando, amém? Porque uma coisa é muito importante: o Senhor, ele usa quem está agindo, né? Quem está fazendo, quem está em movimento, quem está praticando, amém? Então nós precisamos fazer, né? A gente tem que colocar em prática, a gente tem que agir, a gente tem que trabalhar para o Senhor, né? Na nossa igreja local, na nossa comunidade, a gente tem que fazer, né? O Senhor usa aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão fazendo, e não aqueles que estão parados, olhando, criticando, muitas vezes, né? Então não são essas pessoas que o Senhor usa aquele que está trabalhando, aquele que está agindo, aquele que está fazendo, amém?
E é através desse agir, desse fazer, que vem o reconhecimento do povo e da liderança junto com o Espírito Santo de Deus. Amém? E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: Paulo é taxativo ao afirmar: não desprezeis as profecias. É interessante destacar que ele falava a crentes. Às vezes ele falava assim por causa da indiferença, outras devido aos abusos praticados no seio dessas igrejas por obreiros e membros. Isso faz com que o dom da profecia seja jogado na vala comum do ridículo ou visto como um meio de manipulação. Os ensinos da Bíblia levam ao desejado equilíbrio. O fato de haver falsos profetas ou profecias da carne não mudam o valor que as profecias têm para o sucesso da vida espiritual e para o desejável triunfo da igreja. Amém? E então, como o apóstolo Paulo mesmo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, não desprezeis a profecia. E nós estamos vivendo ainda nesse tempo do Novo Testamento, amém? Nós continuamos o trabalho da igreja. Então, hoje, nós não podemos desprezar as profecias. E os profetas e as profecias continuam existindo. E não é porque existem falsos profetas que nós vamos ignorar todas as profecias. Existem algumas igrejas que infelizmente elas não autorizam profecias dentro da igreja, o ministério profético dentro da igreja, porque existem falsos profetas. E não é isso, né, que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que a gente tem que julgar as profecias. Os falsos profetas, eles vão existir. Mas não é por causa de uma pessoa que está errada que nós vamos deixar de ouvir a voz de Deus através das profecias. Então o ministério profético, ele existe. O dom de profetizar, ele existe, o Senhor fala conosco através dos profetas e das profecias e nós não podemos abrir mão disso por causa de falsos profetas, amém? Muito pelo contrário, a gente tem que ter discernimento espiritual, porque às vezes a pessoa, ela nem é um falso profeta, ela só não sabe entregar a profecia do jeito que o Senhor falou com ela. Então a gente que tem que orar, a gente tem que ter esse discernimento espiritual, porque o Senhor, ele nos revela, né? O Senhor, ele nos mostra, o Senhor, ele fala conosco, né? Quando tem um profeta falando, o Senhor, ele confirma aquilo ali no nosso coração através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, amém? Então é uma parceria, né? O Espírito Santo, ele tá trabalhando. Então quando ele tá usando o profeta, ele fala conosco, mas ele também tá na nossa vida, então ele confirma aquela profecia. Então, é importante a gente estar em comunhão com o Senhor, né, em comunhão com o Espírito Santo, para a gente não se deixar enganar pelos falsos profetas, mas também para a gente não perder as profecias, né, que vêm do Senhor. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula, em nome de Jesus.